Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Fábio Miguel e estamos vindo aqui hoje nesse vídeo para falarmos sobre um tema para obreiros da igreja, da casa do Senhor. O texto que nós estudaremos hoje se encontra na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Neste texto, o apóstolo Paulo está trazendo recomendações ao seu discípulo e filho na fé, chamado Timóteo, obreiro que estava iniciando a sua carreira de guia espiritual de uma comunidade cristã da época, de origem judaico e grega, judaico por parte da mãe, grega por parte do pai. E este jovem estava dando seus primeiros passos como obreiro. Então, neste contexto, Paulo faz uma exortação a Timóteo, dizendo para que ele se apresentasse diante de Deus. Servir a Deus é muito bom. E Deus, ele chama homens para servir a Ele. Nós podemos ver essa chamada divina na vida dos apóstolos, dos primeiros discípulos, mais precisamente na vida do apóstolo Pedro, quando Jesus diz para ele que o faria pescador de homens. A função, o trabalho, o serviço que Pedro exercia, a profissão dele era a de pescador. E Jesus faz uma analogia na hora do chamado de Pedro, de Simão, que ele se tornaria um pescador de homens, um ganhador de almas para o reino de Deus. Então, nós temos a consciência de que Deus nos chamou. Eu creio, eu vivo esse sentimento em mim, que foi chamado por Deus por intermédio da pregação do Evangelho e pela operação do Espírito Santo, que é dado aos que creem, que o Espírito vai confirmando essa chamada. Então, se você se sente um homem ou uma mulher chamados por Deus, ouça o que eu tenho para te dizer nessas rápidas palavras. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Uma pessoa que pode ser reconhecida como quem foi aprovado é porque lá para trás, na história de vida dele, ele foi provado. Nessa primeira parte, aí está o segredo. Eu me apresento para Deus, para servir a Ele, e Deus assim determina, pelo que o apóstolo está sendo revelado pelo Espírito nas Escrituras, que apresentar-se a Deus, você se apresenta aprovado. Então, para que um obreiro seja um obreiro que vá servir a Deus dentro dos padrões que Deus estabelece, ele precisa ser provado. Você está sendo provado? Você percebe que a sua vida, no decorrer da tua existência, teu dia a dia,
as situações de vida, os problemas que aparecem para ser resolvidos, as crises, seja dentro do teu ambiente familiar, da tua família, seja dentro do teu trabalho, seja no teu dia a dia, em todas as esferas da nossa atuação nessa vida, que há situações que parecem que elas aparecem para que a gente possa superá-las, aprender com elas, crescer com elas, amadurecer com essas situações. Então, um obreiro aprovado é um obreiro que foi provado, testado, que foi, e a gente vê isso lá em Mateus capítulo 4, Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Todo mundo quer fugir de tentação, eu quero fugir da tentação, mas às vezes ela vem e há um propósito mais profundo, mais espiritual na tentação, às vezes, que é me testar para saber o que eu tenho no meu coração. Tem um texto em Deuteronômio, deixa eu abrir aqui, no capítulo 8 de Deuteronômio, que vai nos dizer assim, Deuteronômio 8:3: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé neste 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor. Mais à frente, antes, ele diz assim: E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Veja que coisa interessante, o que Deus relata, fala a Israel pela boca de Moisés, de o que foi a peregrinação no deserto. Foi preparação, foi teste. O apóstolo Paulo, na própria carta aos Coríntios, vai informar, numa das cartas aos Coríntios, que os que morreram no deserto são para meu ensino. Aqueles que pereceram por causa da rebeldia, por causa da iniquidade, por causa do pecado, eles vão para eu aprender, para me ensinar, aprender como eu devo viver a minha vida sem sofrer danos ou derrotas, no sentido mais determinante de uma derrota. Uma derrota que me faz perder a minha salvação. Mas então, eu sou provado. Você vai ser provado. Essa aprovação que precisamos para nos apresentar diante de Deus, existem pequenos momentos de provação, aprovação, provação, aprovação, como se fossem níveis. Então nós vamos passando por níveis e a gente vai crescendo em graça e conhecimento, a gente vai adquirindo sabedoria, vai adquirindo entendimento e as provações vão sendo como que se acumulando o nosso cabedal de capacidade, de força, de entendimento das coisas e a gente vai crescendo. Então, eu apresento-me diante de Deus e os níveis de meu contato, minha comunhão, minha afinidade com Deus vão aumentando e os níveis de aprovação vão aumentando e a minha aprovação vai se tornando cada vez mais plena, perfeita, completa.
procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, um obreiro, acima de tudo, tem que ser um homem paciente. Tem que ter paciência. Tem que ser longânimo para poder continuar trabalhando, apesar das adversidades, apesar dos problemas que no ministério vão acontecer na tua vida. Você tem que ter paciência. A aprovação, às vezes, demora diante da nossa forma de contar o tempo. Tá? Deus tem uma forma diferente de contar o tempo, diferente da minha. Então, às vezes, o tempo que para mim parece ser estendido, demorar-se, as coisas vêm na hora certa, conforme a vontade de Deus. Não me compete saber tempos e estações, como está lá em Atos capítulo 2, capítulo 1. Não me compete saber. Mas eu receberei a virtude do Espírito Santo. E com essa virtude eu vou trabalhando para Deus. Ele diz assim, continuando, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Existem princípios morais absolutos, coisa que a atual cultura ocidental, as filosofias contemporâneas, lutam para dizer que não existem. É tudo relativo. Se uma coisa de forma moralmente moral em um tempo deixou de ser em outro, eu não preciso ter vergonha disso. Mas o que Paulo está falando, tem coisas que eu não posso me envergonhar de ter feito. Então eu não posso praticá-las. Não é assim que um obreiro trabalha, faz. Eu não tenho vergonha disso. Fiz, mas não tenho vergonha. A Bíblia diz que não se podia ser assim. O Evangelho nos mostra que não era para ser assim. Eu fiz e não me envergonho. Esse obreiro não pode se apresentar diante de Deus. Não tem como. Existem princípios morais emanados do próprio Criador. Não emanam da filosofia humana, não emanam da inteligência humana, nem do bom senso. Emanam das Escrituras, que são a revelação da vontade de Deus ao homem. Então, se eu pratico alguma coisa que, segundo a Bíblia, é vergonhoso, e eu insisto em dizer que vou continuar me apresentando diante de Deus, tem alguma coisa errada. Não pode ser assim. Eu tenho que ser um obreiro que não vou me envergonhar se a minha conduta, meu ponto de vista, a minha vontade, o meu querer se apresenta, o meu jeito de ser, e isso causa vergonha diante das Escrituras. Não. Tem um texto muito importante que Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O obreiro que se envergonha da sua vocação de ser crente, é difícil se apresentar diante de Deus assim. Deus, ele não tem parte com pessoa tímida. Não a timidez assim, da pessoa ser acanhada para falar, acanhada para estar assim com outras pessoas. Timidez no seu sentido psicológico. É a timidez daquele que não quer fazer algo para Deus porque ele é custoso, ele é difícil, é vergonhoso para ele tem vergonha de proclamar o Evangelho, tem vergonha de dizer que é crente. Do outro lado também, eu tenho vergonha de dizer que vivo uma vida errada e que sou obreiro. Esse tipo de obreiro não pode se apresentar diante de Deus. E o que eu digo aqui, apresentar-se, né, para explicar melhor esse termo, é o serviço, é a vida de dedicação às coisas de Deus. Não é aquela dedicação eremita, mas apresentar-se para o serviço, para trabalhar. Porque a carta a Timóteo, a primeira e a segunda, é Paulo exortando Timóteo a se preparar para servir a Deus dentro da eclésia, da igreja, entre os irmãos. É um serviço mesmo, botando, como dizer assim, a mão na massa, para trabalhar para Jesus. Não pode se envergonhar.
Não tem do que se envergonhar. Outro texto que Paulo fala é que não pode se embaraçar com negócios desta vida. Se quer servir a Deus, não pode viver embaraçado. Dá aquela ideia de uma pessoa que cai no espinheiro, fica todo enrolado, se ferindo, se machucando, não consegue sair. É nesse sentido, são coisas que aferroam a gente, nos prendem. E a gente fica preso a uma carnalidade, preso a uma espiritualidade negativa, preso a uma vida dissoluta, imoral, e está todo embaraçado. Não pode se apresentar diante de Deus. E por fim, que maneja bem a palavra da verdade. Falo para você que não é um pregador eloquente, que não é uma pregadora de eloquência, de erudição, articulada na palavra, aquela pessoa que ao pregar você fica de boca aberta ouvindo, meu Deus, como prega. Porque eu vou assim ser sincero, de todo o conjunto de obreiros de uma igreja, não tem 10% que sejam pregadores nessa chamada, ser um pregador, chamado para isso. Você é um obreiro que não tem articulação, não é eloquente, fala com simplicidade, fala coloquialmente, na simplicidade, faz uso de muitos testemunhos, vida prática. Mas você é a grande maioria da igreja. Você é o que trabalha, é o que faz. O que Paulo está dizendo para Timóteo? É conhecer a Bíblia, conhecer a palavra da verdade, conhecer o Evangelho. Quando demandado, você saber o que deve se fazer, qual é a doutrina a respeito de um determinado assunto, de comportamento de vida, de situações, como lidar com alguém que está enfraquecido, como lidar com alguém que está doente, como lidar com um culto de ação de graça. O que eu vou pregar num culto de ação de graça, ou falar? Num culto público, num ar livre, num culto de oração, palavras. Você conhece, você sabe adequar àquela situação um texto da palavra de Deus que vem à sua cabeça, e isso já demanda uma coisa. Se maneja bem é porque passa dia após dia estudando, meditando. E aí vem a questão, né? Eu aprendo comigo, na minha Bíblia, eu tenho o costume de marcar, de anotar na minha Bíblia as coisas que vão sendo ensinadas para mim pelo Espírito Santo, mas eu não deixo de ir à minha escola dominical, eu não deixo de participar do meu culto de doutrina. E quando eu tive o meu tempo, a oportunidade, fui fazer meu seminário teológico para me aprofundar nas coisas. Então, se apresenta a Deus, primeiro, aprovado. Então, passe na prova. Passe pela prova dando glória a Deus, como diz um determinado hino. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não se envergonhe. Tenha uma vida reta, tenha uma vida ilibada, tenha uma vida pura, para não se envergonhar. E maneje a palavra. Maneje aquilo que Deus nos deu pela revelação bíblica. Saiba utilizar. Seja uma bênção. O pastor Fábio não é um pregador eloquente, mas quando ele ensina, ele fala, ele sabe o que está falando. Eu quero que isso aconteça na minha vida e que aconteça na tua também. Que Deus te abençoe. Que Deus seja louvado na tua vida. Quando as pessoas te ouvirem, quando as pessoas veem teu comportamento, seu dia a dia, Deus seja glorificado na tua vida. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome, nós te exaltamos, Senhor, neste dia, pela vida dos teus servos, este obreiro que está passando pela sua prova. Aprova-o, Senhor. Se houver algum que esteja se sentindo envergonhado, que esta vergonha seja purificada por ti,
por intermédio da operação do sangue de Jesus, do arrependimento e de perdão de pecados, Senhor. E dá a ele, ó Pai, conhecimento na palavra da verdade. Ele possa ser, Senhor, exímio utilizador da tua palavra. Saiba manejá-la de maneira correta, que vai te glorificar também. Eu entrego nas tuas mãos essas vidas, cada um que está ao seu alcance de minha voz. Em nome de Jesus Cristo, assim te peço. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Nós somos ali membros da Assembleia de Deus do Engenho de Dentro, Rua Pernambuco, 444. Nossos cultos são realizados todas as terças, quintas e domingos. Terças e quintas às 19 horas, domingo às 19h30. Você é nosso convidado. Também estamos servindo a Deus na congregação deste campo do Engenho de Dentro, no bairro de Quintino, na comunidade da Caixa d'Água, Rua Ana Maria, número 15, cultos quartas, sextas e domingo. Quartas e sextas às 19 horas, domingo às 18 horas. Você é nosso convidado. Seja abençoado, que Deus te abençoe, em nome de